Olá, bom dia, galera do primeiro ano. Vamos iniciar nossos estudos de hoje falando sobre os períodos da filosofia grega. Então, os períodos da filosofia grega são 4, né? O período pré-socrático cosmológico, período socrático ou antropológico, período sistemático e o período helenístico ou greco-romano. Então, vamos apresentar de uma forma bem resumida algumas características de cada período e os principais filósofos que representaram esse momento na história da filosofia. Então, primeiramente, período pré-socrático, claro e evidente, né, o que veio antes de Sócrates, porque Sócrates nós conhecemos como sendo um marco na história da filosofia. Por isso ele foi tão importante que o período que antecedeu esse filósofo, pela representatividade que ele teve. Então, o período pré-socrático, né, ou cosmológico, desenvolveu-se em cidades gregas, espalhadas por terras que vão do sul da atual Itália, né, até a costa ocidental, onde hoje fica a Turquia, 2 países da Europa. A filosofia ela ocupou-se fundamentalmente com a origem do mundo e as causas da transformação da natureza. Esse período, a grande iniciativa da filosofia foi explicar a origem de tudo que existe. Esse princípio de explicação, esse princípio elementar da origem de tudo que existe no universo, foi denominado de arquê, né, que significa o início de tudo. Então, aqui eu citei alguns, não são todos porque eu achei são muitos nomes. Alguns filósofos pré-socráticos e a sua respectiva explicação para a origem do mundo, para a origem do universo. Primeiro vem Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo. Segundo Tales, o início, né, de tudo foi a água. Pitágoras, que é um dos nomes muito importantes da filosofia, foi um grande matemático, um astrônomo. Para ele, o início de tudo está nos números. Heráclito de Éfeso foi também outro nome muito importante, né? O início de tudo foi o fogo. E temos um dos últimos nomes dos filósofos pré-socráticos, Demócrito e Leucipo. Então, esses 2 filósofos, eles entenderam que o início de tudo está no átomo. Então, o átomo, que é a menor unidade de qualquer corpo, foi considerado como o início de tudo. Por isso, eles 2, Demócrito e Leucipo, são considerados os pais da química. Caso eu pergunte na avaliação, quem foram os 2 filósofos considerados os pais da química? Tá aí os 2 nomes, né? Demócrito e Leucipo, ok? Agora vamos para o período socrático ou antropológico, né? Quando Sócrates já aparece na história, né? Sócrates vai se destacar na sociedade ateniense como grande questionador, vai incomodar bastante a sociedade. Isso. Então, nesse período, a filosofia começa a questionar as relações humanas, a política, as técnicas, a ética, por exemplo. Nessa época, houve um grande desenvolvimento das cidades, né? Se desenvolveu o comércio, se desenvolveu as artes, e por isso, né, diante desse desenvolvimento econômico, principalmente, foi uma época de maior prosperamento da democracia. Nós sabemos que a democracia nasceu na Grécia, né? Democracia é formada de demo, que significa povo, onde o povo participa das decisões, né, do poder. Só que nessa época é importante destacar que mesmo com o desenvolvimento da democracia naquela época, pouca gente podia participar, né, do processo democrático.
mulher não participava, criança, estrangeiro, escravo, tinha que ser homem maior de 21 anos, um grande proprietário que tivesse escravo, então ficava muito pouca gente para participar desse processo. Então daí a figura de Sócrates, ele surge desafiando a todos e a tudo, né? É ele que vai fazer toda a diferença na história, vai questionar as pessoas, principalmente os jovens. Ele ia para as praças, né, para questionar o que a pessoa achava, instigando as ideias. Por isso ele vai se confrontar com os sofistas, né? Nessa época, então, por conta de todo esse desenvolvimento que houve nesse período, nós obtivemos uma grande herança cultural. E nós são citados, né, o método socrático, o mito da caverna, a lógica, que foi muito importante, e a metafísica. Esse período marca o abandono da filosofia natural, né, que vem lá dos filósofos pré-socráticos, e o início de uma filosofia pessoal, onde vai prevalecer a realidade, a felicidade do indivíduo. Esses filósofos pré-socráticos, eles afirmavam que os sofistas, eles não eram filósofos. Ou seja, o filósofo é aquele amigo, amante, né, da sabedoria. Quem eram os sofistas, né? Eles eram aquelas pessoas, aqueles professores que tinham a missão de ensinar, né, as outras pessoas, principalmente os filhos das famílias ricas, porque eles ensinavam quem dava mais, né? Eles ensinavam as pessoas a falar bem, a se defender. Então, a pessoa que ele ensinava ia exatamente copiar o que eles ensinavam. E Sócrates se confrontou com eles, porque, dizendo que eles não eram filósofos, porque eles não ensinavam as pessoas a descobrir seu próprio conhecimento, a terem seu autoconhecimento, a elaborar suas próprias ideias. Então, ele dizia que eles não conduziam as pessoas ao conhecimento verdadeiro. E aí eu citei para vocês um dos grandes nomes de sofista, que foi Protágoras de Abdera. Se eu colocar na prova para vocês citarem o nome, né, de um dos filósofos sofistas, né, daquela época na Grécia Antiga, está aí o nome de um deles, né, Protágoras de Abdera. Aí vem os grandes nomes, se destacaram 3 grandes nomes desse período, que foi o nome de Sócrates, o grande questionador, Platão, né, discípulo de Sócrates, e Aristóteles. Período sistemático. Quem vai aparecer aí, né, é a figura de Aristóteles, o filósofo Aristóteles. Aristóteles se propôs a reunir todo o saber produzido e acumulado pelos gregos em todos os ramos, pensamento e da prática. Então foi Aristóteles, primeiramente, que apresentou a lógica, dizendo que a lógica não é uma ciência, mas um instrumento para a ciência e é também essencial no ramo da filosofia. Então Aristóteles, ele fez uma classificação dos saberes, né, das ciências. Ele classificou as ciências como produtivas. No caso, como se ensina produzir um objeto, ciências práticas, que estuda as práticas humanas, né, que tem seu fim nelas mesmas, e as ciências teoréticas ou contemplativas, né, que vai tratar das coisas que existem independentemente dos seres humanos e suas ações. Então, uma das heranças da classificação aristotélica foram essas aí, né? O do conhecimento do ser, o do conhecimento das ações humanas ou dos valores da finalidade da ação humana e o do conhecimento da capacidade humana de conhecer,
Então, esse é o grande nome, né, desse período. Aristóteles de Estagira. Vamos para o último período, quarto e último período da filosofia, que é período helenístico ou greco-romano. Então, nessa época, helenismo se refere à Grécia inteira, né? A Grécia a Grécia de Hélade. Então, helenismo se refere a toda a cidade em particular, e não a uma cidade em particular. Nessa época, período greco-romano, eles foram dominados pelo Império Macedônico. Vai aparecer a grande figura de Alexandre, que foi educado pelo filósofo Aristóteles, né? E ele era filho do imperador Filipe II. Então, Alexandre, ele vai conquistar muitas nações, muitos impérios, e com isso ele espalha a cultura grega. Com esse acontecimento, né, gradativamente a polis, né, que as cidades-estados gregas eram chamadas polis, ela vai se decaindo. Aquilo que foi construído ao longo da história, que a filosofia construiu, né, fundamentou na cidade a ideia da política, a ideia da democracia, ela foi se degradando, né, foi se desconstruindo. Com isso, né, vai surgindo o novo homem, a ideia de novo homem, né, sendo cidadão da polis, o homem não é mais só aquele homem da cidade, mas sim um cidadão do mundo. Então, nessa época, houve a necessidade de novas explicações para uma nova ordem social. E quem vai se destacar no período helenístico? Que surgem também algumas correntes filosóficas. Nós temos Epicuro de Samos. Ele desenvolveu uma corrente chamada epicurismo. O que quer dizer essa corrente? Afasta a ideia de que divindades interfiram na ordem. Então, não existe, né, o divino na ordem das coisas, no epicurismo. Zenão de Cítio, ele desenvolveu o estoicismo. Né? O que é isso? Essa corrente refere-se a tudo que existe a uma única divindade, que estabelece e conserva a ordem universal. Né? O epicurismo não existe o poder do divino. No estoicismo já existe uma única divindade para a ordem das coisas. E temos outro filósofo dessa época, Pirro de Élida, né, que desenvolveu o ceticismo. O que quer dizer essa filosofia? Eles procuram mostrar que os homens não têm o poder de conhecer a verdade e são capazes apenas de opiniões prováveis. Não existe uma certeza, uma verdade. Quem é adepto dessa corrente, né, não é uma pessoa descrente das coisas. Então, gente, o que a gente vai encerrar o nosso assunto da prova da próxima semana, né? Nós temos o surgimento da filosofia, né? Vamos ver aqui, deixa eu revisar bem aqui. Surgimento da filosofia, os períodos, a última aqui, os períodos, né, da filosofia grega, são esses 4 aí, tá bem resumido. Deixa eu ver aqui mais. Mito e filosofia e as condições, né, os fatos históricos que contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia. Repetindo, o surgimento da filosofia,
Na Grécia Antiga. Os acontecimentos que favoreceram o surgimento da filosofia na Grécia. Esses 4 períodos aí, né? Mito e filosofia também vai cair, que a gente já fez alguma atividade. E como atividade, vocês vão fazer somente esse texto que está na página 53, onde tem leituras filosóficas. Sócrates, os jovens e seus adversários. Tem 2 questões. Então, como Sócrates foi uma figura fundamental na sustentação da filosofia, no desenvolvimento, então vocês vão ler esse texto e vão responder essas 2 questões só aí, da página 53. E estudar para a prova da próxima semana. Então, estudem bastante, boa sorte e até o nosso próximo encontro. Um abraço.